estar sempre muito articulado e conseguir fazer você passar aqui pelo nosso estúdio. Foi difícil esse fechamento dessa agenda. Nada, você sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho e eu acho que você é a materialização de tudo que eu acredito. E tudo que eu digo às pessoas. Ontem mesmo, fiz uma grande reunião à noite lá em Mangaratiba. Opa! E eu dizia às pessoas que a coisa que a gente precisa fazer primeiro e antes de tudo é sonhar. É verdade. Imaginar, acreditar. Quem não sonha, quem não acredita, não realiza. É verdade. E eu acho que você materializa muito sempre o que eu digo, que é sonhe, acredite, trabalhe e realize. E toda vez que eu venho e te encontro, você prosperou, avançou, cresceu. Graças a Deus. E agora, graças a Deus e ao seu trabalho e competência, está aí a RC 88.7, fazendo esse sucesso todo que você está dizendo. Então, eu acho que isso é muito importante seus ouvintes ouvirem, porque ouça bem aí, meu amigo, minha amiga, quem muda a sua vida é você mesmo. Quem faz o seu futuro é você. O que pode um político, um prefeito ou qualquer outra pessoa é ter compromisso, ter responsabilidade e trabalhar direito. Mas quem muda a sua vida é você mesmo. Concordo com você, Júlio, em gênero, número e grau. Agora, o que mais me agrada em Júlio Lopes não é exatamente essas palavras bonitas e generosas dele para comigo, não. Mas é que ele é Mengão, filho! Né? Atura! Tinha que ser vascaíno. Atura, bacalhau! Vai, atura, bacalhau! E tem uma história com o Flamengo muito longeva, né, potente, Júlio? Graças a Deus. Uma história potente de amor, né? Porque, na realidade, Renata, o grande amor que eu tenho pelo Flamengo é pela associação que eu faço ao Flamengo, ao grande amor da minha vida, que foi o meu avô. Meu avô, que foi pai adotivo da minha mãe, ele era rubro-negro doente, assim, apaixonado. E foi o homem que eu mais gostei da minha vida e assistir o jogo com ele era uma emoção que até hoje me... Sempre quando você fala dele, você se emociona, Júlio. Isso é bonito, porque a gente mostra que por trás desse homem aí, naquele terno, cheio de combates dentro da Câmara Federal, tem um ser humano, tem uma saudade, tem uma gratidão. Saudade. É muito bonito a gente ver um homem emocionado, assim, ainda mais um homem do alto da sua experiência. Eu sempre falo, os homens devem mostrar esse sentimento, sabe? Essa história de que o homem não pode chorar. Mas é porque eu realmente tenho um sentimento muito forte e fico muito feliz de me lembrar dele. Ah, que coisa linda. É a segunda vez que a gente bate um papo com o Júlio, é a segunda vez que eu vejo ele se emocionar ao lembrar do avô dele. Foi uma pessoa que marcou demais sua vida, né? Completamente. Por isso que vem assim em um segundo. Por que ele marcou tanto sua vida, Júlio? Porque ele é um cara que ele adotou minha mãe, não tinha nada a ver com aquela confusão. E sem ele, não sei se ela teria sobrevivido. É mesmo? Ele... Como é que surgiu essa adoção? Você Não, te porque contou? a mãe da minha mãe se suicidou. E o pai dela era alcoólatra e abandonou. E ele adotou ela, foi isso. Nossa, que história linda, né? E você então, assim, ele foi seu pai também, né? Foi seu pai, né? Exatamente. Então, se você é esse homem hoje que consegue ter esse destaque nacional e até internacional, que a gente sabe que você recebe convites para palestrar em Paris, Nova York, um cara que tem uma alta representatividade, circula muito bem na indústria, no comércio, no esporte. Esse homem altivo, esse homem bem-sucedido na sua vida profissional e na sua carreira como política, tudo isso deve essa base, esse convívio com esse vô maravilhoso, hein? Como é que era o nome dele? Antônio Fernandes Cuquejo. Que bacana, hein? Conhecido por Cuquejo, muito figura. E era flamenguista, que é o melhor, entendeu? Esse era completamente. E a minha paixão... Ele te levava no Maracanã? É isso, eu ia ao Maracanã com ele e quando o Flamengo jogava, tudo parava e, enfim, a gente tinha que ficar junto lá. Ai, que delícia, que lembrança boa.
Isso para mim, te juro que é o mais importante em relação ao Flamengo, é essa memória. É mesmo, isso que te faz... Por isso que de vez em quando ele vê que estão agindo de maneira arbitrária contra o Flamengo, ele não poupa não, vai pra dentro, critica. Não, e uma coisa bacana agora que eu consegui no meu campo de jogo foi fazer com que a gente conseguisse baixar o imposto para os clubes de formação de atletas, como o Flamengo é, para equivaler às SAFs. O Flamengo estava com um imposto de 15% e agora foi para 5%, que é o mesmo imposto das SAFs. Isso é muito importante porque o Flamengo, assim como outros clubes formadores de atletas, precisam desse tipo de benefício. Porque formar atleta, Renata, é muito caro. Formar atletas de alto rendimento é muito. É mesmo? É muito caro. Porque você precisa não só de ter técnico, você precisa ter instalações, você precisa de ter recursos materiais, recursos, enfim, de tecnologia. Você hoje, para ter uma equipe de basquete de ponta, você tem que ter uma super quadra, você tem que ter equipamentos de última geração para formar a parte motora dos atletas, a parte funcional, a parte toda fisiológica dos atletas, né? Os atletas de alto rendimento hoje são máquinas de alto rendimento, né? Então você não faz um atleta de futebol, um jogador de futebol, sem ter academias de última geração, fisiologistas de última geração, nutricionistas muito bem preparados, porque hoje um atleta de alto rendimento, um jogador, seja de basquete, seja de futebol, um nadador, ele precisa de uma supervisão nutricional, fisiológica, enfim, de altíssima complexidade. Isso é muito caro, né, Renata? Porque não é só uma esteira. Uma esteira sou eu e você que vamos fazer um exercíciozinho. Um atleta, ele tem uma programação e equipamentos de alta complexidade para mover e trabalhar cada musculatura, cada aspecto da sua fisiologia para desenvolver o equilíbrio, desenvolver o arranque, desenvolver a força. Quando a gente vê um atleta, né, dar aqueles piques assim, que você vê, o homem vai voar. É porque ele tem todo um treinamento, um preparo que vai fazer com que aquilo seja possível. Aquele futebol talento, raiz do tempo do Garrincha, do tempo do Pelé, não é mais não, né? Não, obviamente, talento tem que haver. E o brasileiro, de maneira geral, é muito talentoso. Mas hoje há que se ter todo... Além do talento. Além do talento, você tem que ter uma preparação e tem que ter um... Enfim, né? O que Zico dizia, né? É o treinamento que forma o atleta, né? Ele, para cobrar as faltas que ele cobrava, a perfeição que ele tinha, decorria de fazer a mesma cobrança 1000 vezes para acertar uma vez, né? É verdade. Então é isso. Assim como você aqui, né? Não é só de show que a gente vê. Tem muita ralação e muito trabalho por trás para chegar aqui, entendeu? É isso aí. Agora, Júlio, já que você adentrou nesse assunto da necessidade de uma quadra, de investimento em qualidade de infraestrutura... Tecnologia. Tem um caso aqui, se você pega o 88.7 e não tem o último equipamento, se você não tem, enfim, todo um equipamento necessário para botar o ar no ar, né? Um som de qualidade, um som que chegue longe, um som que dê pureza, você não tem como competir. Isso é um pré-requisito, né? E o atleta hoje, que não tiver fisiologicamente preparado, que não tiver nutricionalmente preparado, que não tiver psicologicamente preparado, ele não cumpriu o pré-requisito. E você, para preparar um atleta psicologicamente, fisiologicamente e nutricionalmente, você precisa ter uma equipe multifuncional muito grande para fazer com que isso funcione. O Flamengo gasta milhões e milhões de reais para fazer essas formações nas equipes que tem. Nas equipes de base. Desde polo aquático até ginástica artística. Então são milhares de profissionais e de pessoas que estão envolvidas nessas atividades e a gente precisa dar isenção de impostos para esses clubes formadores de atleta, porque a gente precisa que haja recurso, a gente precisa que haja investimento. E a gente tem dificuldade no Brasil de empresas fazerem esse tipo de investimento. Então a primeira coisa que eu estou fazendo, que é um projeto de lei meu, de alteração legislativa, para que, não o Flamengo, mas todo clube, né? que tenha formação de atletas olímpicos, tem isenção de impostos e possa receber doações e delas fazer essa formação. É um ciclo virtuoso, né? Porque aí o clube vai fazer o esforço
de buscar esses atletas, abrindo espaço para que sejam revelados novos talentos, né? Ainda nessa seara, hoje vamos inaugurar aqui em Cabo Frio o ginásio poliesportivo Alfredo Barreto. Vai ter um showball do Brasil contra a Argentina. O prefeito Serginho vai falar isso para você quando você estiver lá no gabinete com ele. Está muito motivado com isso e ele tem falado muito sobre isso, da qualidade do material utilizado dentro do ginásio. Ele sempre fala da qualidade do piso, da necessidade das instalações serem de primeiríssimo. Então, vai exatamente ao encontro disso que você está falando por aqui. Então, dessa maneira, Cabo Frio, investindo nesse segmento, quem sabe daqui a gente não consiga trazer novos talentos, como surgiu o Leandro, o grande ídolo do Flamengo. É isso aí. Que naquela época que não tinha nem esse investimento, que o Leandro, quando sai daqui para jogar na seleção brasileira, era na vocação, no talento, na raça. Né? O Vitor Ribas era na vocação do talento. Fera demais. Agora não dá mais. Agora tem que investir em tecnologia, que a competição tá demais, né, Júlio? Júlio, tem um assunto muito interessante, eu achei super oportuno sua presença aqui, e aí nos bastidores você me disse que concordava, e eu já quero abrir aqui a nossa entrevista falando sobre isso. Você está em quantos mandatos já, Júlio? Tenho no 5º mandato, tentar ir para o 6º, vamos ver se o povo vai 6º mandato. me ajudar a conquistar o 6º mandato. Começa a carreira no PP mesmo? Sempre, nunca mudei de partido, sempre tive no mesmo partido. E isso é importante também. Fui convidado pelo Dornelles, né? Então eu tinha uma grande admiração por ele. Inclusive hoje eu vou ter a honra de ir ao casamento da filha dele, já morreu, mas eu estarei hoje à noite lá, lembrando muito do Dornelles também, que foi um grande amigo, um grande político do Brasil. Importante também a gente falar que aqui a gente tem feito uma discussão, né, reflexão sobre deputados que nos visitam apenas no período eleitoral, mas o Júlio está sempre por aqui, tá, gente? A gente sabe que o Júlio vem sempre, participa muito da vida pública aqui de Cabo Frio e recentemente mandou até o pessoal do fundo de quintal fazer um sambão aqui para a escola de samba. Ah, eu lembro, eu tava lá, pô, no dia. Muito legal. Foi muito bonita legal, aquela foi. festa, hein? É. Júlio, quero falar sobre o seguinte. Ontem, os Estados Unidos aceitou a sugestão de Flávio Bolsonaro, que teve um encontro, apesar de muito rápido, com o Trump, mas o Trump, que já estava inclinado a fazer isso, resolveu qualificar o governo norte-americano, grupos terroristas ou narcoterroristas, o PCC e o Comando Vermelho. Ontem eu fiquei uma boa parte do meu horário da noite acompanhando analistas, professores de relações internacionais, jornalistas, comentaristas políticos. E não estou falando da classe política, não. Estou falando de realmente analistas, professores, acadêmicos, jornalistas, unânimes dizendo que isso é ruim para o Brasil, porque pode significar a perda da nossa soberania. E você não concorda com isso, né? Você disse, inclusive, que você brigou para que isso acontecesse, né? Sim, eu tenho inclusive um PL no sentido de fazer com que essas facções fossem reconhecidas como atividade de terror. Eu acho que o Brasil deveria ter reconhecido antes que qualquer outra nação, porque eles atacam, vilipendiam e fazem sofrer o brasileiro. Mas eu queria só comentar com você que eu acho que o Flávio teve um senso de oportunidade muito grande. Não acho que o Trump o tenha atendido, não foi isso. Já havia um processo nos Estados Unidos para a caracterização do Comando Vermelho e do PCC Sim, como atividades terroristas, porque elas são atividades terroristas. Renata, qualquer cidadão que atire a esmo contra a população civil, que mate civis de forma indiscriminada, está cometendo terror. Atividade de terror é exatamente atentar contra a sociedade civil de modo violento, sem um motivo aparente. Porque, na realidade, qual é a legislação brasileira? O que caracteriza o terror na legislação brasileira? A intencionalidade. Se tem intenção política, é terror. Isso é ridículo. É ridículo. Porque o que caracteriza é o efeito e não a intenção. Que porra é? Por que a intenção é que caracteriza o crime? O crime é o crime. Se o sujeito pega a linha vermelha, a Avenida Brasil,
porque ele foi atacado porque a polícia está indo lá pegar o peixão. Eles atiram contra a população civil, matam civis, atentam contra a população, prendendo e submetendo a população a júris populares. Não são júris populares, são júris do crime, onde as pessoas são colocadas em forninhos e são queimadas vivas, Renata. Aconteceu isso surras. Não, meu amor, não aconteceu só com ele, não. Acontece todo dia. Todo dia, é verdade. As pessoas são julgadas pelo crime. É um tribunal mesmo, paralelo, né? São tribunais do... Você sabe quantos milhões de brasileiros hoje vivem sob o julgo do crime? 50 milhões de brasileiros. Agora, Júlio, por que a milícia não entrou nessa qualificação? Porque a milícia não tem a força do PCC nem do Comando Vermelho. Por que os Estados Unidos caracterizou isso? Isso é muito importante falar. Porque essas duas entidades, elas são transnacionais, elas operam em 36 países. O Comando Vermelho está em 36 países, em 27 estados brasileiros e em 1.500 cidades brasileiras. Então ele foi caracterizado como atividade de terror porque ele é uma atividade de terror transnacional. Ele opera na Argentina, ele opera na América do Sul inteira, ele opera nos Estados Unidos, ele opera na Europa, ele trafica drogas para a Europa, ele trafica drogas para os Estados Unidos. Foi por isso que ele foi caracterizado. E eu estou querendo muito parabenizar isso, não ao governo dos Estados Unidos, mas a esse momento que a gente vive, porque qual é o grande objetivo de tornar essas entidades atividades de terror? É poder bloquear o dinheiro deles aonde quer que o dinheiro esteja. E o dinheiro dessa gente não está só no Brasil, está na Suíça, nos Estados Unidos, na Europa, e é isso que precisa ser feito. Tanto é atividade de terror, Renata, que aqui no Brasil, lá na Faria Lima, em São Paulo, tem 70 bilhões de reais presos na primeira operação Carbono Oculto. E agora, ontem, fizeram uma operação lá, prenderam mais 26 bilhões. 1 bilhão de dinheiro à vista. Você acha que isso é de uma atividade criminosa normal? Você acha que uma atividade normal tem um resultado de 70 bilhões de reais de crime? É muita grana. Deve ser bilhão. São bilhões de dólares. São mais de 10 bilhões de dólares. Porra, não dá para achar que isso é uma atividade corriqueira. Agora, nós estamos em guerra no Brasil, Renato. A verdade é que nós estamos em guerra. Hoje pela manhã, você que está ouvindo a RC 88.7, 2 policiais foram mortos numa emboscada. Tem um tenente completamente ferido. Por quê? Porque eles emboscam as forças policiais, porque eles atacam quartéis, porque eles não têm meias medidas. As barricadas hoje são barricadas incendiárias. O carro da polícia vai com a força militar, eles tocam fogo. Botam como se fossem aqueles castelos medievais antigos, eles cercam áreas, prendem a população, submetem essas populações ao julgo do crime, a tribunais do crime, vilipendiam crianças. Um traficante daquele lá escolhe que vai viver sexualmente com uma menina de 12, 13, 14 anos, ele vai lá, toma aquela menina, usa e abusa sexualmente e de outras formas, debilitando aquela menina, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista moral e psicológico pro resto da vida, e fica tudo por isso mesmo. Pega um menino qualquer daquele lá e coloca com 10, 11 anos, 12 anos para servir ao crime, praticando inclusive absurdos e atos também libidinosos, etc., contra crianças, e fica tudo por isso mesmo. O cidadão é obrigado a usar o transporte que eles querem, eles cobram sobre o transporte, eles cobram sobre o gás, eles cobram sobre o cigarro, eles cobram sobre a bebida. Isso é atividade criminosa normal, porra? Não. Isso é terror. Agora, Júlio, e aí, sob essa perspectiva toda, como é que responde, então, a essa questão de alguns que sinalizam a preocupação com relação à soberania nacional? Você acha que não vai afetar a soberania nacional porque os americanos vão poder agir independente de comunicar ao governo brasileiro ou às autoridades que atuam nesse segmento? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Como é que fica essa questão da soberania nacional? Primeiro, quero dizer da minha admiração pela Polícia Federal do Brasil, pela Receita Federal do Brasil. Eu só lamento que o governo não tenha tido atitude de coragem e atitude determinada de o governo brasileiro declarar como atividade terrorista essa atividade que domina territórios,
submete cidadãos a uma regra e um regramento social que não é o regramento social em que você vive, que eu vivo e que ele vive, que nós vivemos sob as leis do Estado. 50 milhões de brasileiros hoje, 4 milhões de cariocas, vivem sob a lei do crime, sujeitos a tribunais do crime. Eu publico nas minhas redes aí, meninas tomando surras de pau e de cinto, porque falaram porque falaram alguma coisa que o traficante não gostou. Ou simplesmente não quiseram terminar a relação. Ou porque não querem manter uma relação sexual com um traficante qualquer, são obrigadas a apanhar de cinto. Eu já publiquei isso algumas vezes. Você acha razoável? Isso não é uma atividade de terror? Você cercar uma área, assume o domínio territorial daquela área, submete aquelas pessoas ao seu desejo de ali comercializar os produtos e serviços que você acha que eles devem consumir. Então a opção é libertar as pessoas. Que venham os Estados Unidos, que venha a França, que venha quem vier para nos ajudar a salvar 50 milhões de brasileiros que estão aprisionados em territórios que o Estado não tem força para entrar, que o Estado simplesmente abandonou a boa sorte. Hoje, no Rio de Janeiro, o atentado foi feito pelas 7 horas da manhã, já tinham 2 policiais mortos em emboscada. A verdade é que nós estamos em guerra civil, Renato. Guerra civil. Eles bloqueiam áreas inteiras e as autoridades não passam. Você acha que não tem risco à soberania nacional? Nenhum risco à soberania nacional. Por que não? Porque não tem, porra. Porque não tem, porque isso é uma falácia. Isso é uma mentira. E o que essa medida pode trazer aí de benefícios para acabar com essas situações que a gente vive? Eu acho que o grande benefício é exatamente o que eles estão dizendo que tem medo. Sabe por quê? Como é atividade de terror, qualquer atividade bancária, qualquer atividade comercial, qualquer atividade envolvida ou relacionada a isso, é também atividade de terror. Aí é que está, desculpe o termo aqui, o cagaço da galera. Porque tem um monte de gente que sabe que essas atividades terroristas hoje assumiram o transporte público de São Paulo, as creches de São Paulo, tem 1.300 postos de gasolina de São Paulo, tem no Rio de Janeiro mais de 300 postos de gasolina que são da atividade terrorista, e aí o que é o cagaço da galera? Que esses caras vão ser incluídos em atividade de terror. Essas entidades, esses bancos que trabalham com dinheiro desses postos, vão estar incluídos na atividade de terror. E o que eu estou adorando é exatamente isso, porque aí vai dar na galera toda, todo mundo vai ficar com medo e vai começar a fazer realmente a depuração que precisa ser feita. E as sanções econômicas que estão previstas para os países que são classificados como países que têm grupos terroristas? Isso não pode afetar a economia? Sanção maior, meu amor, do que temos 50 milhões de brasileiros sob o jugo do crime. O Estado brasileiro precisa recuperar o seu território. Nós precisamos libertar 50 milhões de brasileiros. Nós precisamos libertar 4 milhões de cariocas que têm seus filhos e filhas assaltados, vilipendiados e mortos em forninhos do crime. Agora, essa é a verdade. Nós precisamos ser um pouco mais verdadeiros com as pessoas que estão nos ouvindo e com as quais nós interagimos. Como é que vai ser o apoio do Júlio Lopes, que tenta renovar o seu mandato pela 6ª vez? Como é que está a sua aproximação política? Você, nessa disputa para o governo do Estado, você vai de Douglas Ruas ou você vai de Eduardo Paes? Olha, Renata, eu quero dizer aqui, até uma boa pergunta, porque eu sou pessoalmente muito amigo do Eduardo, classifico o Eduardo como alguém competente, não tenho nenhum problema com ele, mas o meu partido está apoiando o Douglas Ruas, que eu também julgo que seja um cara diferenciado e competente. Ele fez um trabalho em São Gonçalo, ajudando o pai, que de fato mudou a vida de São Gonçalo. O Douglas Ruas e o pai dele, o capitão Nelson, conseguiram algo absolutamente inédito. A reeleição em São Gonçalo. Nunca um prefeito antes na história democrática do Rio de Janeiro do Brasil tinha sido reeleito em São Gonçalo, e o pai dele foi com 80% dos votos. Então eles fizeram um trabalho belíssimo lá. Quem fez esse trabalho foi o Douglas Ruas, e eu não gosto de ficar naquela coisa assim de... Eu acho que não dá para ser binário nisso, sabe? Os dois têm capacidade, os dois têm potencialidade. Eu, na realidade, estou apoiando o Douglas porque o meu partido está apoiando o Douglas, e nós vamos até o final, se assim for.
mas eu não vejo problema nenhum que o Eduardo ganhe. Até posso dizer a você que acho que ele vai dar uma enorme contribuição ao Rio, se assim for, porque ele é um bom gestor e não fará vergonha com o Rio de Janeiro. A gente viu um cenário também um tanto controverso com a disputa para o Senado. A base, né, do PL, os partidos aliados, já tinham ali 2 nomes para disputar a vaga do Senado. Um deles era Cláudio Castro, que ontem jogou a toalha depois da segunda operação da Polícia Federal na casa dele. Queria te ouvir sobre essa questão. Você acha que a decisão dele foi acertada? E você acha qual o nome que está sendo cogitado aí que Sóstenes deve disputar essa segunda vaga para o Senado? Qual a sua opinião? Olha, Renata, eu primeiro quero lamentar, enfim, eu tenho gratidão pelo governador, enfim, mas ele vai ter que esclarecer fatos gravíssimos que estão vindo à tona e eu espero que ele assim o faça. E as mensagens são bem graves, né? Por isso mesmo que eu estou dizendo. Então, acho que ele tomou uma decisão acertada, acho que ele tem aí um dever de esclarecer para o bem da biografia dele e do futuro dele, né? E ele precisa mesmo se empenhar e trabalhar para resolver isso. Então, eu lamento que tenha acontecido, mas desejo boa sorte a ele no sentido de que possa esclarecer tudo aquilo que vem sendo dito e falado a respeito da conduta e do trabalho dele. E acho, Renata, que vai haver uma enorme confusão, porque eu acredito que vários vão tentar se candidatar a essa vaga que fica agora aberta com a renúncia do Cláudio à pré-candidatura do Senado. Então ainda não está fechado questão em torno do nome do Sóstenes, não, né? Pelo que você está me falando. Não, aí, até né? Porque eu sou do PP, eles são do PL e a gente vai ter que ver qual é a decisão deles internamente dentro do partido, né? Porque o Cláudio era candidato pelo PL. E pode ser que o Sóstenes o substitua. O Sóstenes é um bom deputado, é alguém que eu tenho uma relação muito próxima também. E acho que ele pode ter força para ser candidato ao Senado, sim. Muito interessante. Agora eu quero saber o seguinte... Agora também quero te falar aqui, eu sou um cara muito diferenciado, porque nesse aspecto, eu gosto de falar a verdade, falar o que eu penso. Eu acho o Pedro Paulo, que é o deputado mais ligado ao Eduardo Paes, um cara extremamente preparado do ponto de vista legislativo, é um cara que pode dar uma contribuição enorme ao Rio e pode disputar o Senado e pode ganhar o Senado. Olha, interessante, porque é mesmo, é um homem muito preparado, um cara que saca bem, principalmente ele gosta das pautas ligadas à economia, né, que é um assunto também que muito te atravessa. Né? Exatamente, por isso eu tenho vários projetos com o Pedro Paulo, vários, e um deles que é o mais importante, porque eu gosto de falar, e você que está nos ouvindo aí, meu amigo, minha amiga, o inimigo público número 1 do Brasil é os juros. Nada vai mudar na tua vida. Eu agora, por exemplo, votei aí para o fim da escala 6x1 e estou muito satisfeito de ter feito isso, porque eu acredito que os países todos mais desenvolvidos do mundo diminuíram a escala de trabalho para 40 horas semanais e 2 dias de descanso, que eu acho que é o mínimo aceitável. Então, votei com muita tranquilidade, sou empresário, a gente vai ter que ajustar as empresas em razão disso, mas eu discordo completamente dessa propaganda do governo de dizer que isso acaba com a dor de cabeça do trabalhador, que é uma panaceia que vai resolver a vida do trabalhador, não vai porra nenhuma, desculpa. O que vai resolver a vida do trabalhador? Prosperidade. Possibilidade. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Prosperidade. Estabilidade de regra. Previsibilidade. E o que vai mudar? O dia em que o juro no Brasil for igual é nos Estados Unidos, igual é na Europa. E por que a taxa de juros aqui no Brasil é da ordem de 14,5%? Explica. Você consegue me ajudar a entender isso? Consigo, facilzinho. É um pouco complicado porque, por óbvio, não é um tema muito simples. Então eu quero te dizer o seguinte, você que está ouvindo o RC 88.7, neste mês de abril, o Brasil faturou 235,7 bilhões de reais. 235,7 bilhões de reais. É o maior faturamento dos últimos 26 anos, 5,5% maior em termos reais do que foi abril do ano passado. Portanto, o governo arrecada fortemente, arrebenta, é recorde absoluto de faturamento. 25 bilhões de reais a mais do que no último trimestre do ano passado, em termos reais. E em termos reais, o brasileiro está arrebentado, está morto, está com 100 milhões de brasileiros inadimplentes, fazendo o segundo renegocia aí para tentar salvar alguém. Por quê? Porque ninguém pode viver com juros de 14,5%. E por que isso não se resolve?
que o governo, que cresceu a arrecadação nesse percentual de 5,5%, conseguiu a proeza de fazer a despesa crescer 12,4% no mesmo período. Então, o nosso Estado está sempre gastando muito mais do que consegue arrecadar. E nós já estamos hoje no patamar histórico de 34,8% de carga tributária. Ou seja, todos nós aqui... Quase 40% da renda está indo pro Porra, Renato, ouvintes da 88,7%. Quase 40% de tudo que você faz vai para a mão de um Estado que é perdulário, que gasta sem pensar, que gasta sem medir. E que não entrega o que a população quer, né? E não entrega o que a população quer. Agora, eu acho interessante que você está falando uma coisa aqui, Júlio. Ontem a gente recebeu um professor que, inclusive, é ligado ao Partido Comunista. E ele defendeu ideias muito parecidas com a sua, no sentido de que a queda da taxa de juros é fundamental para gerar prosperidade. É a coisa mais importante do Brasil. Você que é brasileiro... Você que quer mudar de vida e quer ter prosperidade, nada vai mudar na sua vida se a taxa de juros não cair. Porque a empresa só investe. A Renata, inclusive, que é a empreendedora que conseguiu fazer toda essa rádio, tudo isso aqui, isso é milagre. Porque 99% não consegue porque a taxa de juros mata, porque o dinheiro aplicado no banco remunera muito mais e paga muito mais do que qualquer dinheiro investido na atividade produtiva. Com certeza. O que a gente precisa é que a taxa de juros caia. E a taxa de juros só vai cair... Só vai cair quando? Quando houver, e é por isso que a gente estava falando do Pedro Paulo, e eu tenho um projeto com ele que é a reorganização fiscal do Brasil. É a reorganização das finanças públicas brasileiras. Porque o que acontece hoje, eu estou te falando, a arrecadação arrebentou, foi recorde, mas a despesa cresceu o dobro do que a arrecadação. E por que isso acontece? Porque nós estamos com a Previdência Social totalmente quebrada. Então nós estamos fazendo uma coisa muito certa, que é dar mais 2 dias de descanso para o trabalhador, diminuir a carga de trabalho, mas a gente não acertou a questão da Previdência. Tem 3 milhões de brasileiros querendo aposentar que não conseguem. Não consegue. A Previdência está completamente quebrada e o governo continua gastando. Esse mês, saiu ontem no Jornal da Manhã, cedo, que eles botaram 900 mil pessoas no Bolsa Família que não precisavam do Bolsa Família no último ano. São bilhões de reais para pessoas que não precisavam estar no programa importante do governo federal do Bolsa Família. Então, Renato, se o governo... Porque o que acontece hoje, é difícil das pessoas entenderem, porque o Lula e o governo gastam para ativar a economia e o juro não cai. Por quê? Porque o gasto estrutural do Estado tem que ser redimensionado, tem que ser refeito, tem que ser reorganizado. E o gasto estrutural do Estado precisa mudar com a desvinculação das contas públicas do salário mínimo. O que acontece? Hoje, quando o salário mínimo tem um crescimento real de 2,5%, isso está vinculado à Previdência. Automaticamente, a Previdência cresce 2,5%. Só que, ouve só, o crescimento vegetativo da Previdência já é de 6%, 6,6% ao ano, que são as pessoas que estão envelhecendo, que estão indo lá bater na porta da Previdência para querer se aposentar. Quando você soma isso com 2,5%, já vai para 8,5%, 9%. Quebrou a Previdência, quebrou a conta pública. Não pode a Previdência ter o reajuste igual ao do salário mínimo, nem vinculado ao salário mínimo. Nem podem as medidas de proteção social do governo estarem vinculadas ao salário mínimo. Está tudo vinculado. Você tem que desvincular o crescimento da despesa, principalmente da Previdência e dos benefícios sociais, do salário mínimo. Só essa conta são centenas de bilhões de reais que o Brasil gasta sem discricionalidade, sem fazer investimento, sem fazer racionalidade de crescimento econômico, sem investir em infraestrutura, sem investir naquilo que efetivamente vai mudar a vida do brasileiro. É um pouco difícil da pessoa pegar rápido assim, entender mais rápido. Mas é esse que é o problema. Esse é que é o problema. A capacidade da gente compreender. Por isso que se fala tanto em economês, que parece que fica um dialeto paralelo. E a gente precisava se aperfeiçoar, entender melhor, tornar a linguagem da economia mais popular para que a população, o povo de maneira geral, entenda
O que a economia... Tentar explicar é só o seguinte, então. Uma família não pode gastar mais do que... Lógico que não, isso a gente sabe. O Estado não pode gastar mais. Tanto o Estado quanto o Brasil, enfim, tudo... Ninguém, seja instituição, Estado, empresa ou uma família ou um cidadão, não pode gastar mais do que fatura. E o Estado brasileiro, ao longo de décadas e continuamente, continua sempre gastando mais do que recebe. Nós vamos bater agora o patamar de 80% da dívida. 80% do PIB é a nossa dívida. E sabe o que acontece? O grande ganhador é o mercado financeiro internacional e o mercado financeiro brasileiro. Que aposta na continuidade desse sistema que suga as nossas entranhas, que suga o nosso suor, que suga a nossa alegria, a nossa felicidade e o nosso sorriso. Tudo isso vai para pagar juros. A grande despesa do Brasil é juros. Juro da dívida pública, né? A grande despesa do Brasil é o juro da vida pública. Por que não dá calote nesses juros, nessa dívida? Porque aí é o pior dos mundos. Aí, desculpa, cagou tudo. Aí, você desculpa, porque aí é o pior dos mundos. Porque se der o calote, você sai do mercado financeiro internacional, você sai do contexto de exportação e importação de todos os bens, produtos e serviços da economia global e, obviamente, você sai do mercado, acabou. Está tudo interligado. O que nós temos que fazer, está tudo interconectado. O que nós temos que fazer, igual uma família que gastou demais, é tentar diminuir o gasto, racionalizar o gasto e começarmos devagarinho a fazer investimentos para recuperar a nossa performance. Mas, ó, posso te dizer uma coisa, com toda sinceridade, você que é ouvinte aí da nossa Renata Cristiani, tá fácil de fazer, tá simples de fazer. É desvincular as contas públicas do crescimento real do salário mínimo e permitir que a gente faça investimentos aonde eles precisam ser feitos, na infraestrutura do Brasil, na capacidade de produzir riqueza do Brasil. Uma espécie de novo plano Marshall, né? Não, é como se fosse um plano real. Plano real. É o novo plano real do Brasil, é a diminuição dos juros. E o novo plano real é um ajuste fiscal. Qual o ideal da taxa de juros no Brasil, na sua opinião? Tem que ser 3%, 4%, não pode ser 14,5%, não existe. Agora taxa real. Agora eu vou te falar, eu acho que eu morro e não vou ver cair de 14,5% para 3%. Vai ver. Pô, Deus te ouça. Você desculpa, sabe por que você vai ver? Do mesmo jeito que nós nunca acreditamos que nós íamos viver num país com estabilidade, que nós sempre íamos viver num país inflacionário, e hoje nós vivemos num país que tem uma inflação controlada. Por quê? Porque chegou alguém com responsabilidade, com metodologia, e colocou o plano real que até hoje estabilizou a nossa moeda. Nós estamos, inclusive, nesse ano, vivendo uma questão de juros, de inflação um pouco mais alta por causa da guerra. O que está fazendo a inflação subir e sair da meta é o custo do petróleo, o custo da energia internacional, que vai fazer com que a gente chegue ao final do ano aí com algo em torno de 4,5%, quase 5% de inflação. Assim como o mundo todo também, não é só nós, né? Por causa da guerra, aquele doido do Trump lá, inventou essa guerra e aí complicou a porra toda. Agora, o Brasil está num momento muito bom para fazer uma reorganização fiscal e melhorar a vida do brasileiro. Agora, eu acho que a gente tem que fazer isso daí, mas sem essa polarização imbecil que emburreceu o Brasil. Acho que a gente tem que sentar os homens inteligentes, mulheres inteligentes, capacitados em volta de uma mesa e debater isso sem colorismo político, sem partidarismo. Vamos fazer o que tem que ser feito e pronto, pensando no melhor do país, que eu acho que a maior burrice que o Brasil caiu é nessa polarização imbecil que não deixa a gente raciocinar direito. Júlio, deixa eu recortar aqui para o assunto, Renato, eu só quero dizer que eu sou político e concordo em gênero, número e grau com você. Que bom. É muito triste essa polarização para o Brasil. A gente precisa ter projeto de país. Né, exatamente. E não briga entre pessoas, nem deixa esse negócio para Maracanã. É isso aí. Time de lá, time de cá, saiu do Maracanã, é ou tudo pro período de campanha, né? Os 45 dias ali. Né? Não, mesmo no período de campanha, dá para se fazer campanha com civilidade e com sabedoria. E discutindo o país e seus objetivos. Ninguém está preocupado com o costume de ninguém. A gente está preocupado com isso aí, ó. Taxa de juros. É isso aí. Como é que faz para investir em infraestrutura? Como é que pega essa riqueza do Brasil e bota no bolso do trabalhador? Quem apresentar essa solução
Parabéns. Olha, eu não tenho toda a solução completa não, mas eu estou trabalhando num negócio que faz parte de uma belíssima solução. Eu criei a Comissão Externa do Brasil Legal na Câmara, porque só de sonegação de impostos, Renato, nós vamos bater na área da pirataria e da sonegação esse ano 514 bilhões de reais. Nossa! 514 bilhões Meio de reais. tri? Meio tri. E olha só, o déficit projetado do Brasil esse ano de 2026... com toda essa gastança que o governo está fazendo, toda essa lambança que o governo faz, vai ser 65 bilhões. Se a gente tivesse tecnologia e partisse para cima de atacar tudo que é sonegado no setor de combustível e, sobretudo, no setor de mineração, Renato, a gente podia botar metade desse dinheiro para dentro. Nossa. Era 250 bi. Por isso que eu te falo, a solução do Brasil está muito fácil. É pegar essas áreas, só na mineração são mais de 200 bilhões que o Brasil perde, que você, meu amigo, minha amiga, está sendo roubado quando você está deitado em casa, vendo televisão, tem alguém te roubando. Porque sabe o que é? É o ouro que é do Brasil e que está fugindo pela Venezuela, pela Guiana, sendo levado para o mundo inteiro sem pagar impostos. 70% do ouro minerado no Brasil some sem ajudar você que é brasileiro, ou a mim, ou o futuro dos meus filhos, como o seu. É isso que precisa ser organizado. É isso que precisa ser feito. A gente tem solução sim, Renato. Só precisa trabalhar com um pouco mais de afinco para fazer com que todo mundo pague imposto e que acabe essa farra da pirataria e da sonegação fiscal no Brasil. Olha, muito interessante isso aí. Corta, Júlio, região dos lagos. Vamos falar da nossa região, porque a gente precisa conectar o nosso ouvinte e o nosso internauta. Eu soube que você está levando ali um documento, Alcimar, estava me mostrando ali, emenda está chegando para Cabo Frio aí. Vamos falar dessa emenda que você está trazendo? Olha, botei 5 milhões para saúde, média e alta complexidade, para ajudar a cidade de Cabo Frio. Tenho certeza que é uma ajuda muito substancial. Devo ser, talvez, o deputado federal que mais emenda trouxe aqui para Cabo Frio. Se não sou o que mais trouxe, certamente estou entre os 3 ou 4 que mais trouxeram emendas. E estou botando 1.450.000 em atividade esportiva, construção de quadra, construção de infraestrutura esportiva. Mais de 6 milhões e meio. 6 milhões e meio de reais, com muita determinação. Acredito muito em Cabo Frio. Vejo que o doutor Serginho está fazendo uma administração altiva, uma administração para mudar Cabo Frio, e estou muito satisfeito, querendo colaborar com ele e com a população para melhorar de vida. Júlio, uma coisa que nos aflige muito aqui, que eu não deixo ninguém passar por aqui sem falar sobre isso, que pretende se candidatar ou que já está, no caso, nessa labuta há muito tempo e quer renovar o seu mandato, que é a Lagoa de Araruama. O que você tem para falar sobre a Lagoa de Araruama e o seu papel como deputado federal na defesa desse importante ecossistema que é valiosíssimo para a nossa região? Olha, Renata, graças a Deus, não só a Lagoa de Araruama, mas toda a região está melhorando muito em termos de balneabilidade e sustentabilidade, e o que a gente precisa continuar conscientizando as pessoas que esse é o futuro das nossas gerações, esse é o futuro dessa região. E eu ali nessa lagoa, eu acho que uma das mais importantes estratégias é a gente tornar aquilo ali algo importante do ponto de vista do transporte turístico e do transporte intercidades. Então, eu, desde a época que era secretário de transporte, eu imaginava dar navegabilidade. Sim, eu fiz vários projetos, a gente trabalhou muito, e eu tenho trabalhado muito com o Conderlagos. O presidente do Conderlagos, que é o consórcio dessa região, é o prefeito de Rio das Ostras, o Carlos Augusto, o superintendente é o Heron, e a gente está juntos fazendo um projeto de navegabilidade da lagoa, que é um projeto muito importante e que eu espero que avance. Não é um projeto simples, nem é fácil, porque a gente tem problemas batimétricos, quer dizer, de profundidade, tem problema de balneabilidade, tem problema de toda a ordem, mas a verdade, ouvinte aqui da rádio, é que essa situação hoje já é imensamente melhor do que já foi, e esse caminho de prosperidade continuará à medida em que a gente faça os investimentos que estão sendo feitos. O que mais que a região, por exemplo, eu já ouvi um empresário dizendo, Júlio, eu sei que você é um cara muito ligado na economia, que a região dos lagos são os novos Emirados Árabes aqui do Brasil. Mas
tem pouca consciência disso. Eu acho, Renato, que o que a gente precisa é que o empresariado invista aqui. Essa semana eu fui ao Parque dos Dinossauros, a Ilha dos Dinossauros, que está sendo feita ali em Guaba. É um espetáculo. Aquilo ali vai trazer milhões de pessoas. Eu vi gente criticando na internet, dizendo que aquilo ali vai gerar o quê? Especulação imobiliária, que o iguabense não vai conseguir emprego lá. Renato, a unanimidade é burra, né? Então sempre vai ter alguém para reclamar, alguém para esculhambar. Mas eu estou muito animado. Acho que aquele Parque do Dinossauro ali é um exemplo. A Ilha dos Dinossauros é exatamente o exemplo do que precisa ser feito aqui. Eu, por exemplo, estou trazendo um empresário sem dinheiro público, quero repetir, sem dinheiro público, para fazer o teleférico de Cabo Frio. Há muito tempo você sonha com isso, né? Eu sonho com isso há muito tempo. Bacana, hein? Você sabe o que acontece? Cabo Frio é o lugar mais bonito do mundo. Essa região é a região mais bela do mundo. Então, o que precisa, em primeiro lugar? Ter segurança. Essa região tem que ser tão segura quanto é bela. Verdade. E aí eu estou fazendo um projeto com a Conderlagos que eu botei recursos para fazer 12 grandes centros de monitoramento aqui nessas cidades. E o centro de monitoramento de Guaba foi eu que fiz, o centro de monitoramento de Rio das Ostras foi eu que fiz, o centro de monitoramento de Arraial do Cabo foi eu que fiz, com emendas federais. Agora, nós vamos, Renato, interligar todos esses centros a partir de Rio Bonito. Tá bom. E eu agora, em outubro, vou fazer uma grande emenda para que em Araruama nós tenhamos uma central juntando todas as câmaras da região dos lagos todas. Ou seja, o cara passou em Rio Bonito e já começa a ser monitorado. Começa a ter vigília 100%. Só Búzios não entrou, lamentavelmente, mas todas as outras cidades entraram. Então nós vamos ter o maior sistema integrado do Rio de Janeiro, com certeza, e certamente os maiores do Brasil. E aí vamos fazer muita tecnologia com ProEx, para que carros de polícia e as polícias e as guardas das cidades estejam articuladas para que nenhum criminoso tenha coragem de vir para cá. Porque se ele vier, ele vai ser pego. Se ele vier e fizer qualquer bandalha, imediatamente ele vai ser visualizado e abordado. Essa é a grande meta. E aí, voltando aqui. Ao teleférico. O que a gente precisa, então? Tendo segurança, Sim. É trazer novos atrativos feitos pelo homem. Grandes casas de show, grandes espetáculos, grandes investimentos, por exemplo, como o teleférico, que são coisas para as pessoas se divertirem. Esse teleférico, você sonha que ele fique onde? Eu quero ligar o Morro da Guia, que é essa coisa linda aqui do centro da cidade, e atravessar para a Rua dos Biquínis. Aí que sim. É uma obsessão que eu tenho. Porque não é de hoje, olha, aquela Rua dos Biquínis, muito tempo isso. Eu não entendo aqueles empresários. Essa é uma baita Você já fez de tudo ali pelaquela Rua dos Biquínis. Olha que Júlio já perdeu a paciência. Porque eu não entendo como é que os empresários que têm toda aquela potencialidade jogam isso no tempo. Vocês precisam se unir, precisam fazer pequenos projetos de música, de entretenimento, de algo. Desfiles. Lançamento. Eu mesmo já banquei. Já pagou? Eu fui testemunha. Desfiles lá pra estimulou, fazer. Senta, gente, conversa. Exatamente. Aí você vira as costas, a turma briga. Para de novo e fica todo mundo brigando, disputando pela liderança do negócio. E não conseguem fazer um consenso para crescer, para melhorar de vida, para todo mundo empreender. Eu já fui testemunha de Júlio Lápis perdendo a paciência lá na Rua dos Biquínis com os empresários. Eu acho que a gente precisa fazer o teleférico chegar lá e precisa que aqueles empresários se mobilizem para que a gente tenha realmente uma Rua dos Biquínis que seja projeção internacional, que seja aqui a grande Rua dos Biquínis da região dos lagos, porque isso pode acontecer, entendeu, Renato? É muito simples de acontecer, é só investir, é só acreditar e fazer como você fez. Ter um sonho, ter um projeto, acreditar nele, trabalhar bastante e realizar. Aquilo ali é até mais fácil porque tá pronto, né, Júlio? Porra! Eu não entendo, com toda sinceridade. Eu também não entendo, não. Aquilo é uma brigalhada que só atrasa, que só bota pra trás. É inaceitável que a Rua dos Biquínis não tenha um desfile de moda praia uma vez por ano no verão para apresentar a nova coleção. Pois é. E o que custa, né? Eu não consigo entender também, não. Então vamos fazer o seguinte... A gente faz um desfile lá
patrocinado pelo 88.7, eu ajudo, a gente Bora. vai fazer um... Eu topo, hein? Vamos fazer um desfile RC. Eu topo, hein? Desfile Rua do Biquíni. Se você arrumar, porque você... Vou arrumar, vou esse arrumar. homem é assim com a Firjan. Vou arrumar. Esse homem é assim com as indústrias e comércio, com a Fê A Comércio. Fê Comércio vai bancar. Vai Olha ser aí. bacana. Ele, assim. eu sei que ele é Desfile assim de mesmo. biquínis e saídas de Pô, praia. gente, a RC... Tá comprometido aqui. Aceita o desafio. Trato feito. Não é nem desafio, é um compromisso nosso Tá aqui. aceito. Que eu vou combinar com o Antônio Florencio, que é o presidente da Fê Comércio. Nós vamos fazer um grande desfile aqui com a RC 88.7 com a Rua dos Biquínis. Eu topo esse desafio. Ó, Vamos que vamos. gostei disso, hein? Gostei disso. Melhor do que ser flamenguista, hein? É melhor aí do que... só... Não, agora Nada é com... melhor, verdade. Agora com essa fala do desfile, eu até aceito que o Júlio Lopes seja flamenguista. Eu acho que tu vai virar essa casaca, hein? Tá tudo bem. Vamos dar uma camisa do Flamengo pra ele. Não, autografada. aí Eu vou mandar as camisas pra você Do Zico sortear aqui pra sensibilizar autografada, ele. duvido se não bate neste coração. Mandar o Zico ligar pra ele, hein? Duvido se não vai se apaixonar. Júlio, eu sei que você tem um compromisso por aqui. O que você julga importante dividir com a nossa audiência? Você não pode sair daqui sem falar de jeito nenhum. Eu só quero dizer a você que está nos ouvindo aqui que essa região dos lagos, onde você mora, é uma das regiões mais bonitas do mundo e pode ser também uma das regiões mais prósperas e melhor lugar para se viver. Acredite nisso, contribua com isso, mude sua própria vida e nos ajude a fazer um novo estado, um novo país. Júlio, aqui nós temos um quadro chamado Like e Dislike, tá? Eu vou soltar uma vinheta, você vai olhar para aquela câmera, você vai dar um like para alguma coisa ou alguém, ou pode ser os dois também, algo e alguém, e na sequência, um dislike, tá bom? Então, mira ali, Vini vai soltar a vinheta, atenção, hein? Like e dislike. Deputado federal Júlio Lopes, para quem vai ser o like nessa sexta-feira? Para quem ou para o quê? Olha, você me desculpa, eu não quero puxar teu saco, mas eu quero prestigiar o teu empreendimento. Eu dou um like aqui para RC 88.7. As pessoas precisam acreditar no que fazem, precisam acreditar na sua própria capacidade e você é a prova viva disso. Obrigada, muito obrigada, deputado. Me sinto muito honrado, hein? Agora eu quero saber o dislike, ainda like é mole. E o dislike? O dislike é essa bobajada de dizer que caracterizar o Comando Vermelho e o PCC como atividade de terror internacional atentarão contra a segurança nacional e contra o país. Dou absoluto dislike nisso. Isso vai contribuir para que as pessoas, instituições e associações tenham medo de se vincular e praticar atividades criminosas, porque agora tem alguém muito grande tomando conta disso. Tá certo então, minha gente. Esse é o deputado federal Júlio Lopes, do PP, que tá visitando aqui a cidade de Cabo Frio. Vai deixar mais de 6 milhões e meio de emenda aqui para Cabo Frio.